Eu não sei até que ponto estão querendo chegar a cada dia retirando Deus do conjunto das coisas que acontecem de bem na humanidade. E a gente percebe algum problema também surgindo em decorrência disso. Até o Conselho Federal de Psicologia não quer que seja reconhecida a psicologia cristã. Esse é o nosso tema hoje. Nós estamos recebendo aqui o professor, pastor Gabriel Aquino, professor universitário e também capelão da FUNVIC. Tudo bem? A satisfação de ter um conosco. Eu acho que é bom a gente primeiro situar o que é psicologia cristã e se precisa haver aí algum tipo de diferenciação da psicologia para a psicologia cristã, na medida em que Deus é sempre presente em tudo, né? E é importante a presença dele. Sim, é fundamental a gente reconhecer esta área, né? Que é uma área de estudos sobre a relação da psicologia com a teologia. Né? A psicologia cristã, na realidade, ela vem de uma outra linha de formação do teólogo, de formação do ministro, chamado aconselhamento cristão. Então, ela é um recorte da parceria com o conhecimento da área de humana chamada psicologia com a teologia. Nós chamamos isso de integracionalismo, ou seja, você integrar duas áreas de conhecimento para um bem comum que é o cuidado com o ser humano. Daí a ideia da psicologia cristã, você pegar elementos da psicologia como ciência na área de humanas e juntamente com o conhecimento da área da teologia e formar o que nós chamamos de uma terapia, um cuidado com o ser humano nas suas várias dimensões. É possível a gente imaginar o porquê dessa negativa, dessa negação da psicologia à psicologia cristã, pastor? Cataldi, eu acho que nós temos que fazer primeiro uma separação e depois abordar o porquê da negativa do Conselho Federal de Psicologia. Primeiro, a psicologia chamada cristã, que nós temos na teologia como o aconselhamento cristão, ele vai fundamentar-se principalmente na palavra de Deus. E o Conselho Federal de Psicologia não vai considerar a Bíblia como um grande instrumento para o cuidado, chamado cuidado terapêutico. Então ela não reconhece isso, né, essa dimensão outra chamada subjetividade ou espiritualidade. O outro lado é ter um conselho federal de uma área de humanas sem conhecimento da área da teologia, ou a dimensão chamada espiritual, né, da espiritualidade, outra dimensão humana. Isso traz um problema, porque como vai poder o Conselho Federal de Psicologia legislar problemas ou adversidades dentro de uma área que ela não tem competência? Então, o conflito é um conflito também no que diz respeito ao seu papel enquanto um conselho. Agora, pastor, eu acho que negação é uma expressão muito forte, né? E que realmente acho totalmente desnecessária, até porque eu vejo muito êxito na aplicação do uso da presença de Deus em vários tratamentos. Se a gente for recorrer aí ao que é feito com os alcoólicos anônimos, os dependentes químicos, né? Nas clínicas, salas de AA, sempre é evocada a presença de um poder superior, para não haver realmente discussão entre católicos, evangélicos ou seguidores de outras práticas, judaísmo e tudo, porque tem de todos esses segmentos nas salas. Mas não se pode negar que essa terapia invocando a presença de Deus é maravilhosa para essas pessoas e às vezes a psicologia não resolve esses problemas. Sim. A psicologia dita pura, né? Sim, o que nós não podemos negar o fato de que a fé, né, a crença, a convicção, a fé é um grande elemento, ela é fundamental no processo de cura em várias áreas que nós temos aí. Há um doutor americano, Koenig, ele fala na área neurológica, ele vai estudar sobre a influência da fé ou a espiritualidade na cura, no processo de cura. Então, isso é pesquisado em várias universidades, inclusive na USP, na Unicamp, né, em Minas, a Universidade Federal, né, algumas grandes universidades hoje, o estudo da influência da fé sobre o processo de cura é pesquisa assim, de milhões e milhões de artigos
na internet, por exemplo, e nas grandes universidades. Eu Então, gosto sempre de trazer assim, esse exemplo do Bill e Bob, que eram duas pessoas que tinham dependência química, se uniram numa sala para tentar a superação. Um deles superou com muita facilidade, né? Sempre invocando a oração da serenidade, que diz lá: concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar como são as coisas que podemos modificar, que não podemos modificar, sabedoria para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. E é assim que um vai dando força para o outro, sempre com a presença de Deus. Aí o sujeito vem lá de Brasília e fala assim: vamos retirar Deus da sala. Esse caminho que nós chamamos aí da ciência moderna, né? A ciência moderna isola Deus, deixa Deus de lado, né? Deixa as questões espirituais de lado e vai caminhar como a fonte única da verdade. Essa é uma crítica que nós temos que fazer ao Conselho Federal. Ele não pode esvaziar essa essência do ser humano, que também é espiritual. Na realidade, a psicologia também trabalha com subjetividade. Ela trabalha sempre com subjetividade. O problema é que o Conselho Federal arroga a si o direito ou o juízo em determinar que não temos que tirar Deus da vida do ser humano, e não é somente o Conselho Federal de Psicologia, mas quase toda a nossa educação no Brasil, que é uma corrente bem marxista, uma corrente onde Deus tem que ficar de lado ou totalmente excluído, né? Bem ou até, nem existir. Ou nem existir. Aí não tem como. Nós temos o resultado disso no próprio mundo hoje, que nós discutimos um pouquinho antes da nossa conversa sobre a questão da corrupção do gênero humano, sobre o que nós estamos vendo no nosso país e no mundo. Quando você esvazia aquilo que faz parte do ser humano, que é a sua vida espiritual, você matou o homem. E a gente vê aí veículos de comunicação pujantes, importantes, né? Fazendo aí também esse tipo de, eu digo, um retrocesso na vida espiritual. E tem mais, tem uma pesquisa que diz que mesmo pessoas que não são seguidoras religiosas, mas que se submetem, talvez até sem saber, a uma corrente positiva de religião que ora por elas, fora do ambiente em que elas estão, registram melhoras no seu estado de saúde só pela oração dos outros. Eu vou lhe pedir para a gente falar e mergulhar um pouco mais nesse campo na volta da entrevista aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muita satisfação e honra, o nosso querido pastor Gabriel Aquino. Ele é professor universitário e está aqui para falar com a gente a respeito dessa decisão estapafúrdia do Conselho Federal de Psicologia, negando a psicologia cristã. E nós fomos aí para o intervalo falando a respeito desse retrocesso até dos meios de comunicação, uma rede pujante que está aí, desprezando todos os valores e, ao mesmo tempo, colocando em xeque aí a presença de Deus. Nós estamos vendo também outras medidas que estão sendo adotadas, discussão se o ensino religioso deve ou não prosseguir. Talvez qualquer dia tirem também a presença dos pregadores cristãos dos presídios, né, onde eles fazem um trabalho maravilhoso e de alto risco, colocando a vida em risco para tentar salvar almas e melhorar pessoas para voltar ao convívio social. Quer dizer, é um retrocesso pleno, né? Eu queria só a palavra sobre isso, até porque a gente verifica que em alguns setores, pessoas que oram por outras que estão acamadas, estão deficientes, mesmo sem uma saber da intenção da outra, essas que são pacientes, destinatárias dessa oração, registram melhoras. Tem uma pesquisa científica que dá esse posicionamento. Sim, Cataldi, a questão da influência da fé, da oração, da ministração da palavra, como tenho sempre como pastor, visito hospitais, visito pessoas em situação, às vezes em uma UTI, em estado grave, depois você tem uma melhora dessa pessoa, ou uma melhora no seu processo de cura. Isso é uma realidade, não se pode negar, historicamente não se pode negar, em termos de pesquisa também não. Inclusive aqui numa universidade vizinha nossa, aqui em Taubaté, foi feita uma pesquisa no curso de fisioterapia, né, sobre a influência da fé no processo de melhora do paciente. Os pacientes que tinham algum exercício de fé, né, das orações, tiveram uma melhora maior, mais rápida e eficaz do que daqueles que não alegavam, guardavam com si um elemento da fé, um elemento de Deus na sua vida. Então, tirar Deus como
uma grande rede TV faz, através de seus programas, é uma tentativa real de domínio, que é um domínio, né? Porque a fé nos tira da ignorância. Aliás, a Bíblia Sagrada ela é muito rica, né? Ela é poderosíssima, não somente como conteúdo religioso, um conteúdo como inspiração, como uma iluminação do Espírito Santo, que nos faz pensar e repensar e também trazer um senso crítico. Nós estamos com 500 anos de reforma protestante. Na verdade, o estrado não, mas a base da construção da reforma protestante, que modelou o chamado mundo moderno, foi a Bíblia Sagrada, a fé na Bíblia Sagrada. Então, ela traz luz, aí a ideia da iluminação do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela nos tira da ignorância. Será que o conselho, ao tomar essa medida aí, ele estava achando que o psicólogo cristão estava fazendo cabeça das pessoas, estava evangelizando ao invés de tratar o paciente? Será que foi isso? Foi uma espécie de inveja do progresso da... Eu posso colocar de duas formas. Primeiro, eles vão trabalhar numa base dentro da formação do psicólogo, em termos de estrutura do Ministério da Educação, onde, de fato, você não vai ter lá essa área onde trabalha com a espiritualidade. Eu vou usar a palavra espiritualidade, que é algo que a saúde, né, fala que nós não podemos negar a dimensão espiritual do ser humano, né? A Organização Mundial da Saúde, na sua definição de bem-estar, de saúde, diz que também entra o aspecto espiritual. Então, o Conselho Federal está negando algo que a Organização Mundial da Saúde determina como bom, como um processo. E a outra questão é que ela não quer deixar esse espaço, né, que tem trazido grandes benefícios na história toda da humanidade, né, que é a fé, que é a palavra de Deus, em um outro viés que ela não tenha domínio. Como ela não tem domínio, o que ela faz? Já que sou eu que mando, eu que determino, não. Então, realmente foi muito radical. Ela poderia ter considerado, sim, porque tanto no Brasil como fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, isso é a coisa mais tranquila, aceita. Pelas grandes universidades, pelos governos. E qual é a saída para o psicólogo cristão que queira continuar na sua linha? É se filiar ao Conselho Federal de Teologia? Não, infelizmente, Cataldi, nós ainda não temos um Conselho Federal legitimado de teologia. Eu creio que o caminho seria esse, ter um Conselho Federal de Teologia legitimado, organizado, né, com essa análise já grande das estruturas curriculares dos cursos de teologia no Brasil, e ele ser o órgão que, de fato, possa fazer esta fiscalização, organização do curso de psicologia na área de graduação, pós-graduação, porque isso já existe, tá? Então, você pega as grandes universidades, você pega a Universidade de Mackenzie, você vai na Universidade de Maúbra, né, os luteranos, você pode aqui, por exemplo, na Faculdade Batista, a própria Universidade Metodista de São Paulo tem curso de pós-graduação na área de aconselhamento e são reconhecidos pelo MEC. O que precisa agora é ter uma força, e aí não tem como nós falarmos, então tem uma força política no sentido de pressão, para que organizemos um conselho forte, um conselho sério, que possa fazer as devidas fiscalizações e organizações dos cursos. Eu não tenho dúvida alguma que colocar Deus em todos os segmentos da vida leva a bons resultados. Mas eu queria a sua palavra no encerramento do nosso encontro aqui, ao nosso telespectador, da importância de colocarmos sempre Deus em todos os nossas buscas. Sim, sim. Eu vou colocar a frase de Agostinho, de Hipona, o grande teólogo, né, africano, né, o maior teólogo da Idade Média, que ele disse que ele jamais se encontraria como ser humano sem se encontrar com Deus. Ele precisa, assim, para ele encontrar-se, para ele se reconhecer como ser humano, é necessário que ele se encontre com Deus. Então é impossível, os nossos queridos telespectadores, é impossível você ter uma vida plena, saudável, sem a presença de Deus. É impossível.
né? Então, assim, que essa busca por Deus, assim como Agostinho colocou, seja algo real para nós. E é o que vai nos trazer o equilíbrio, vai nos trazer um bem-estar, vai nos trazer felicidade real, paz real, porque não existe felicidade real, não existe paz real e não existe humanidade sem Deus na vida das pessoas. Eu termino, então, fazendo aqui uma lembrança ao pessoal lá do Conselho Federal de Psicologia. De vez em quando fui chamado aí para fazer palestras em salas de terapia, salas de ar, e encontrei muitos de vocês, psicólogos que negam a psicologia cristã, sentadinho lá na cadeira do ar e absorvendo os conhecimentos e invocando a presença de um poder superior nas nossas vidas.